Qual é o tema dessa noite? Tempo de ir mais fundo. Então abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: essa espécie, esta casta, só sai pela oração e pelo jejum. Amém? O Senhor nos abençoe nessa meditação de hoje à noite. Irmãos queridos, tenham atenção no que eu vou dizer aqui. Talvez essa mensagem não vai caber tanto glória a Deus, aleluia. Talvez você não vai aplaudir tanto algumas declarações. Mas eu creio que coisas que vão ser ditas aqui nessa noite irão servir para a nossa reflexão. Porque Deus quer falar conosco. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, esteja atento. Não se distraia, porque Deus vai falar ao seu coração. Como eu tenho dito, irmãos, eu creio que todos nós sonhamos com alguma coisa nova. Com uma vida nova. Queremos um país novo. Queremos um momento novo na nossa família. Nos nossos relacionamentos. Nas amizades. No trabalho. E com relação à nossa comunidade. Você ama esta comunidade? Sim ou não? Com relação a esta comunidade que amamos tanto, nós também desejamos algo novo. Queremos um vinho novo. Desejamos um renovo. Uma unção nova. Um derramar do Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Nós desejamos um verdadeiro e poderoso avivamento nesta casa. Agora você pode dizer amém. Mas o que é avivamento? O que é? Sabe que avivamento, meus irmãos, é uma das palavras mais desgastadas do vocabulário evangélico. Porque muitos confundem avivamento com ajuntamento. Confundem avivamento
com barulho, com movimento. E avivamento, meus irmãos, é um princípio de vida da igreja. A minha oração nessa noite, e o meu desejo, meus irmãos, é que o Senhor nos faça entender isso. E que possamos nos tornar uma igreja verdadeiramente avivada, mas dentro de um avivamento bíblico. Um avivamento verdadeiro. O que é avivamento? O que é avivar? Avivar é trazer vida àquilo que está morto. Isso é avivar. O avivamento, queridos, quando é de Deus mesmo, atinge a nossa vida interior, a nossa vida com Deus. E esse avivamento é derramado de dentro para fora e vai atingir a sociedade onde nós, igreja, vivemos. Por isso que o meu desejo é que o Senhor derrame graça sobre nós, que haja um derramar do Espírito Santo, meus irmãos, para que alcance aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Amém, queridos? Avivamento, meus irmãos, é uma visitação de Deus. É uma visitação especial da parte de Deus sobre a igreja. E eu não tenho dúvidas de que a nossa comunidade precisa urgentemente experimentar um verdadeiro avivamento. É isso que você deseja? O texto que a gente leu aqui nessa noite, a gente vê, resumidamente aqui, a gente vê um homem falando para Jesus sobre seu filho que estava endemoniado. Diz o texto que a possessão demoníaca daquele menino o impedia de ouvir e falar. E o pai se aproxima de Jesus e ele diz que ele havia pedido aos discípulos que expulsassem aquele espírito, diz o texto, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele menino. Os discípulos então estavam agora tristes, estavam angustiados porque haviam fracassado, irmãos. Provavelmente, acredito eu, que passaram uma vergonha pública, porque eles tentaram expulsar o demônio do menino e não conseguiram. E aí então, a gente vê aqui no versículo 28, 29, eles perguntam a Jesus por que eles não haviam conseguido expulsar aquele demônio. E a gente vai trabalhar especificamente, queridos, é no versículo 29 desse texto. Mas veja, o menino aqui simboliza a sociedade contemporânea. O menino simboliza a imagem do mundo. E os discípulos é a imagem da igreja. Então, queridos, esse texto mostra para a gente o que é que está acontecendo com a igreja. E o que é que nós estamos precisando como igreja. E eu queria destacar aqui 3 frases do último versículo que a gente leu, do versículo 29, para a gente pensar algumas coisas aqui nessa noite. Veja lá comigo o versículo 29. O versículo 28 antes. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esta casta só sai pela oração e pelo jejum. Vamos repetir isto? Esta casta só sai pela oração e pelo jejum. Mais uma vez. Esta casta só sai pela oração e pelo jejum. Começo da frase. Primeira frase. Esta casta. Essa palavra casta foi a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. O que é casta, irmãos? É um agrupamento de poder maligno. E Jesus estava dizendo aos discípulos que a experiência que eles estavam agora passando naquele momento era diferente de todas as outras experiências que eles haviam passado. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os mesmos discípulos foram enviados por Jesus e eles saíram para curar os enfermos e expulsar os demônios.
E a Bíblia diz que eles voltaram alegres, voltaram felizes por terem conseguido expulsar os demônios. Mas agora, nessa situação, eles estão diante de uma experiência diferente. Estão diante de uma experiência em que eles fracassaram. E por ironia, era uma criança. Porque eles poderiam até pensar que um demônio numa criança era um demônio mais simples. Um demônio mais fraquinho. E iriam tirar de letra. Teriam toda a facilidade para expulsar o demônio daquele menino. Mas isso aconteceu? Sim ou não? Não. E aí, em outras palavras, Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: ei, é casta. É casta. Vocês não conseguiram expulsar o demônio porque a questão espiritual desse menino aqui é outra. O nível de batalha é outro. O nível de poder aqui é outro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Eu fico pensando, por que tantas vezes nós temos fracassado como igreja, irmãos? Por quê? Por que nós não temos sido aquilo que Deus gostaríamos que fôssemos? Sabe por quê? Porque o que está diante de nós, irmãos, é casta. Guarde isso. O que está diante de nós é o quê, irmãos? É casta. Então veja que a situação é muito mais grave do que você pensa. A situação é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Saiba o seguinte, querido irmão, irmã. O que está diante da tua vida, o que está diante da tua família e da igreja é casta. É casta. E quando nós olhamos para o mundo, nós vemos uma degradação geral e tão grande, é tão triste, meus irmãos, porque a Bíblia diz que o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. Então, quando a gente vê, por exemplo, a Cracolândia, lá na Cracolândia, pessoas viciadas, dependentes químicos, famílias destruídas, crianças abusadas sexualmente, o que a gente vê diante de nós é casta, irmãos. Quando nós olhamos para fora da igreja, nós nos deparamos com um sistema, com uma coisa alarmante, terrível e destrutiva. Quando a gente olha para fora. Mas quando a gente olha para dentro, a gente enxerga a igreja, a gente chega à seguinte conclusão: nós, igreja, precisamos de um avivamento. Precisamos de um avivamento. O que é que a gente tem visto na igreja no geral? Não estou falando apenas comunidade da graça, sede. Mas na igreja brasileira, o que é que a gente vê? Nós vemos, sabe o que, queridos? Uma pregação que não atinge mais. Uma pregação que não provoca diferença alguma. Nós vemos uma igreja que abandona a oração ou ora pouco. Nós vemos o mundo invadindo a igreja cada vez mais. O que a gente vê? Nós vemos a ética, o respeito desaparecer. Nós vemos a falta de experiência com Deus na vida dos crentes. O que é que nós vemos quando a gente olha para dentro? A gente vê crentes religiosos. Crentes domingueiros. Está falando. A gente vê crente que só vem em culto de ceia. Fala, Jeová. O que nós vemos? Pessoas descompromissadas com a obra, com o reino e com a igreja. Nós vemos, meus irmãos, uma igreja em que os pastores precisam implorar para que os membros se envolvam mais, participem mais. É o que a gente vê. Vemos crentes egoístas que entram nas igrejas apenas para buscar bênçãos para si. Que triste realidade. Quando a gente tem um olhar para dentro, a gente vê as verdades de Deus sendo relativizadas. Porque hoje tudo é relativo. Você fala qualquer coisa.
Essa é a sua verdade. Isso acontece com as coisas de Deus. Só que está escrito, eu não concordo. Isso é um jeito de pensar, eu penso de outro jeito. Hoje tudo é relativo. Tudo é relativo. Enfim, queridos, nós vemos crentes carnais, indolentes, inoperantes, incrédulos e que não creem no poder do Espírito Santo de Deus. Mas isso não vai acontecer entre nós, porque haverá um derramar do Espírito Santo sobre a nossa comunidade. Eu quero isso para a minha vida e você, meu irmão, minha irmã. Você deseja isso, sim ou não? Tem uma frase do John Stott, que ele diz assim: forças malignas não podem impedir o avivamento. Veja só, forças malignas não podem impedir o avivamento, mas um crente comprometido com a indiferença e com a desobediência pode fazê-lo. O que é que pode impedir o avivamento, irmãos? O que é que pode impedir uma obra do Espírito Santo entre nós? O que é que pode impedir a obra do Espírito Santo nessa comunidade? Sabe o que é que pode impedir? A nossa própria carnalidade. É isso. Diz que havia um certo pregador que com lágrimas, ele disse assim: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. E eu fui procurar o mundo e o encontrei na igreja. Ou seja, o mundo e a igreja se confundem. Você já não sabe mais o que é o quê? Antigamente, eu sempre ouvia meu pai dizendo, os crentes eles eram vistos de maneira diferente. Os crentes eram vistos como aquele povo sério, pagadores dos seus compromissos, que amavam a palavra, que se dedicavam à oração. Estar nos cultos aos domingos, eu participei muito disso. Eu era menor, eu sempre estava aqui nessa casa, tanto de manhã quanto à noite. Gente, participar nos cultos aos domingos era uma alegria, onde todos diziam: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu pergunto, será que isso acontece nos dias de hoje? Parece que vir à igreja é peso. Tenho outras coisas para fazer, eu tenho dinheiro para ganhar. Eu tenho passeios para realizar. Tenho outra coisa, a minha vida tem outra dinâmica. E aí se torna um peso e se torna uma carga. Hoje em dia, ir à casa do Senhor para muita gente já é peso. Como eu disse, há tanta coisa para fazer, há tanto dinheiro para ganhar e também para gastar, há tantos passeios para fazer, e ir à igreja se tornou apenas um detalhe. Gente, congregar, guarde isso, congregar, orar, ler a Bíblia são coisas que hoje já estão fora de moda. Irmãos, chegamos à seguinte conclusão: nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Aviva a tua obra, Senhor, em nossa comunidade. Nós queremos experimentar isso. Nós queremos. Ah, mas Ronaldo, a gente vê hoje as igrejas estão cheias. Cada vez mais chegando gente na igreja. Está acontecendo alguma coisa. Irmãos, nós não podemos nos iludir pelo número de pessoas que frequentam os nossos templos. Não se iluda com isso, porque há muitas igrejas cheias de pessoas vazias. E nós não queremos isso em nossa comunidade. Por isso, irmãos, nós vamos clamar aqui no final deste encontro. Nós vamos clamar para que a nossa comunidade seja uma igreja do coração de Deus. Seja uma igreja que reflita a Deus, que busque a Deus, que sirva a Deus, que ame a Deus. Uma igreja que tenha o prazer em estar junta, em congregar. E desejamos que esse milagre aconteça. Eu tenho certeza que você frequenta este lugar e você não quer uma igreja fraca. Você não quer uma igreja mundana. Você não quer frequentar uma igreja enfraquecida e fracassada. Tenho certeza disso. Mas, irmãos, o que está diante de nós hoje, guarde isso, é casta. O que está diante de nós hoje é casta, porque o maligno, Satanás, tem oprimido pessoas. Pessoas estão amarradas, estão presas no desânimo, no cansaço. É muito comum a gente ouvir o que das pessoas hoje? Por que você não foi no culto? O que as pessoas dizem?
Estou cansado. Trabalhei tanto a semana, eu preciso dormir. Estou cansado. Estou cansada. Estou cansado. Isso é casta. Esse espírito maligno que tem oprimido as pessoas, levado desânimo, frieza, apatia, cansaço. E o pior é o seguinte, que muitos de nós temos aceitado tudo isso. Temos nos curvado e nos dobrado a tudo isso. Que o Senhor nos ajude. Amém, queridos? Mas Jesus continuou dizendo, esta casta, segundo, esta casta só sai. Esta casta só sai. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos? Estava dizendo assim para os seus discípulos, gente, o poder que vocês estão usando está errado. Está inadequado. Não é assim que se expulsa a casta. Não. Vocês não irão vencer essa casta com esse mesmo poder. Esse poder que vocês têm hoje é menor. É muito pequeno, é muito limitado. Vocês precisam de um poder maior para encarar a casta aí de fora. Irmãos, os discípulos, eles haviam tentado expulsar o demônio, como mostra aqui o texto que nós lemos. Eles tiveram uma boa vontade, não é? Foram bem intencionados, convenhamos. Sim. Mas Jesus queria dar uma lição aos seus discípulos e dizer a eles que eles precisavam de um poder muito maior. Que era diferente. E isso, gente, nos ensina hoje como nós estamos limitados ainda, nós estamos muito limitados diante da casta. Eu fico pensando aqui, nós temos celebrando a recuperação aqui, às quartas-feiras com o pastor Gil e todos aqueles que contribuem nesse ministério. Eu fico pensando, você acha que é simples uma igreja assumir um trabalho com pessoas dependentes químicas que estão vivendo um inferno e sendo atormentadas por demônios? Você acha que é simples? Quando eu olho para a nossa fundação, Fundação Comunidade da Graça, que tem um trabalho tão lindo, e um dos trabalhos que eles promovem é a distribuição de alimentos, e eu fico pensando, você acha que é simples uma igreja distribuir alimentos para pessoas pobres, que estão sofrendo e sendo oprimidas por Satanás? É simples, irmãos. E eu pergunto, com que poder nós queremos enfrentar tudo isso? Com que poder nós vamos enfrentar essas coisas? Com que poder você tem enfrentado, meu irmão, minha irmã, as crises do seu lar? Com que poder você tem enfrentado as crises do teu casamento? Dos teus relacionamentos? Com que poder você tem enfrentado as crises da tua família e do teu trabalho? Com que poder? Gente, quantos aqui já passaram por lutas, situações difíceis na vida? Todos aqui? Sim ou não? Então aqui, como a gente, ninguém é melhor que ninguém, eu sou igualzinho você. Enfrentei lutas na minha vida, pressões, dificuldades. Já cheguei a um tempo na minha vida que achei que ia ficar louco. Cheguei a desesperar da própria vida. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Seja honesto. Mas sabe, queridos, um dia eu precisei entender que por trás de tudo, haviam poderes espirituais do inferno querendo me destruir. E assim é com você. E sabe o que eu pude aprender, meus irmãos? Eu pude entender e aprender que muitas vezes nós lutamos contra os problemas que a gente vive com as armas erradas, com o poder errado, do jeito errado, da forma errada. E se nós continuarmos, meus irmãos, com um poder inadequado, nós iremos continuar fracassando e vamos continuar na mediocridade. É assim, queridos. Porque a igreja, de um modo geral, está beirando a mediocridade. Esse é o quadro da igreja hoje no geral. A Bíblia diz que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Não é assim que diz as Escrituras? Nós temos usado, meus irmãos, o poder errado. E Jesus certa vez disse, errais por não
conhecer as Escrituras e que mais? E nem o poder de Deus. Sabe, queridos, aí sabe o que acontece? Eu vou dizer para vocês o que pega. Aí a gente chega aqui, nós como líderes, e a gente cria metodologia de trabalho na igreja, e a gente faz culto de todo tipo, culto para cima, culto para baixo, culto para o lado, culto para o outro. E culto escuro, e culto claro, e faz de tudo. E música muda repertório, e muda a palavra. E a gente vai e faz culto para jovens, culto para os mais velhos. E aí nós utilizamos as redes sociais para divulgar aquilo que a gente está fazendo. Nós nos preocupamos com a questão estética da igreja. Queremos o melhor para vocês. Queremos que vocês cheguem aqui e fiquem bem, se sentem numa cadeira boa, confortável, com arzinho condicionado, e é uma bênção, sim ou não? A gente fica preocupado com os formatos que damos aos nossos cultos. Nós criamos movimentos, criamos eventos, criamos conferências, e por vezes achamos que tudo isso vai resolver o problema da nossa comunidade. E sabe o que acontece? Nada. Nada, queridos. Porque definitivamente, meus irmãos, o que vai resolver o problema da igreja é o avivamento de Deus. Eu não ouvi um glória a Deus. Aí sim. Irmãos, definitivamente, irmãos, nós precisamos ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito precisa ser derramado sobre nós, queridos. Nós precisamos, é tempo de todos nós aqui, sem exceção. É tempo de nós dobrarmos os nossos joelhos. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nos arrepender dos nossos pecados, porque temos cometido pecados. Precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Oh, meus irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É tempo da gente se humilhar, de botar a cara no pó, de chorar, entendendo que o coração humilhado, o coração quebrantado, Deus não despreza. Deus está buscando corações quebrantados aqui, queridos. Aleluia! Gente, não tem avivamento se não passar pelo quebrantamento. Tem que ter quebrantamento. A gente precisa definitivamente deixar o orgulho de lado e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, sem Ti nada sou. Eu preciso da Tua presença na minha vida 24 horas por dia. Eu preciso da Tua presença na minha vida 24 horas por dia. Ah, meus irmãos, você sabe que tem muita gente, muitos estão confiando em pastores, confiando em igrejas, confiando em técnicas, métodos, coaching, achando que isso vai resolver. Vou fazer um curso de coaching, vai resolver a minha vida. Vou aprender mais técnicas, mais métodos. Queridos, você está enganado. O que nós precisamos é confiar no derramamento de Deus sobre as nossas vidas. É isso que vai fazer a diferença, meus irmãos. Está faltando para nós um poder maior, que é o que Jesus estava mostrando para os discípulos aqui. Nós precisamos de um derramar do Espírito Santo sobre nós. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Porque nós estamos buscando, e o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Nós estamos buscando, estamos nos humilhando, estamos colocando o nosso rosto no pó, e o Senhor está ouvindo a nossa oração. Vai acontecer, se prepare, porque coisas novas vão acontecer na sua vida. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Mas Jesus continua na frase. Ele disse: esta casta só sai pela oração e pelo jejum. Vamos ler juntos na tela? Palavras de Jesus, vamos lá? Bem forte, igreja. Esta casta só sai pela oração e pelo jejum. Irmãos, sabe o que está faltando para nós? Aqui, ó, oração e jejum. Porque nós não temos levado a sério essas coisas. Se nós estivéssemos realmente levando a sério essas coisas, nós estaríamos em outro patamar de igreja. Existem igrejas que estão vivendo um tempo especial, estão vivendo um avivamento,
Igrejas onde vemos pessoas que têm prazer em estar na igreja, adorando e louvando a Deus. Pessoas que têm prazer em evangelizar o perdido. Igrejas onde jovens participam dos encontros de oração. Queridos, igrejas onde há pessoas sedentas pela palavra, com fome de Deus, gente animada, não gente down, para baixo, que fica se queixando. Essa igreja não vai, pastor não é legal, não gosto do fulano, o meu líder de célula não. Igreja onde está acontecendo um avivamento é gente animada, gente comprometida com o reino, e até mesmo em ser bênção para outras pessoas. E no nosso caso, bênção lá nos grupos pequenos, lá no G100. Gente, Deus pode fazer isso entre nós. E Ele quer fazer isso entre nós. Aleluia! Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, para animar o seu coração, vai. Olha, nós temos muito potencial nessa comunidade, gente. Nós temos muito potencial. Deus nos colocou aqui. Deus te colocou aqui. E se Deus te colocou nesse lugar, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na sua vida. Gente, tem muito potencial nessa igreja para sermos muito mais do que somos e para fazermos muito mais do que fazemos. Mas nós temos que acordar. Nós temos que despertar. Ei, desperta tu que dormes. É tempo de um despertamento. Olha para o teu irmão e diga: acorda, irmão. Não, mas não é com essa vozinha de gatinho, não. Acorda. Meus queridos, nós não podemos nos conformar. Irmãos, presta atenção aqui, olhe para mim. Nós não podemos nos conformar com aquilo que nós já conquistamos. Vamos parar de olhar para trás. Tem muita gente que está sofrendo nessa comunidade porque fica olhando para trás. E fica dizendo o seguinte: poxa, há 40 anos, em 1979, e olha para essa aqui, para essa linha do tempo e chora. Eu lembro, eu estava aqui, o Senhor se movia poderosamente, os milagres aconteciam, havia um avivamento. Eu lembro lá em 99, a gravação do álbum Rei do Universo do Ronaldo Bezerra. Quando ele fazia aquela dancinha, vocês lembram da dancinha ou não? Faz de novo, faz isso comigo. Faz isso comigo. E aí, meus queridos, a gente fica olhando para o passado, sendo saudosista. Olha, gente, quando nós olhamos para o passado, a gente se alegra sim. Aprendemos lições do passado. Tivemos grandes conquistas nessa comunidade para a glória de Deus. Aleluia por isso. Foi bom demais, eu vivi tudo isso. Cada momento que a comunidade passou. Eu tenho 46 anos de idade. Então eu estou aqui, a comunidade tem 40 anos. Estou aqui desde que nasceu, vi tudo aqui, o que aconteceu, as coisas boas e as coisas ruins. E hoje eu posso dizer o seguinte, com muita certeza no meu coração: até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos fortalecido, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas ok, a gente não pode ficar se conformando com as coisas do passado. Sabe por quê? Porque Deus tem vinho novo para nós no presente. Deus tem coisas boas para nós hoje. Hoje, nesse momento. Aleluia, em 2019. Aleluia. Sabe, queridos, nós desejamos ver essa comunidade pegando um fogo santo aqui. Nós desejamos ver essa comunidade frutificando. Ver essa comunidade refletindo o nome de Jesus, quebrando as barreiras do inferno, acabando e destruindo as ruínas de Satanás em nossa cidade.
Enfim, queridos, nós queremos ser uma igreja viva, uma igreja ativa neste bairro, nesta cidade, nesta nação. Nós queremos isso. Você também deseja isso ou não? Glória a Deus, Deus conta com você. Mas nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos clamar mais por um avivamento. É isso que precisa acontecer. Gente, jejum não é sacrifício do corpo. Não é isso que Deus quer. Fique tranquilo. Jejum é tempo para Deus absoluto. Isso é jejum. É o tempo onde eu renuncio o alimento para buscar a Deus e me humilhar na presença dEle. Sabe, uma das coisas mais tristes é a gente, eu vou dizer para vocês aqui, eu falo isso em nome do meu amigo, o pastor Fábio Catalani, e outros pastores que estão aqui também. Eu posso dizer para vocês, seguramente, que uma das coisas mais tristes é a gente ficar indo atrás de alguns irmãos que não estão vindo mais à igreja. Gente, como isso é chato. Você pegar o telefone para ficar ligando, fulano, onde é que você anda? Gente que conviveu com a gente aqui durante anos. Porque eu fico pensando, a gente deveria ir atrás do perdido, do novo na fé, daquele que está enfermo. É desse tipo de gente. Mas infelizmente, tem muitas pessoas dentro da igreja que são verdadeiras crianças na fé. Gugu Dadá. É que a gente precisa ficar fazendo cafuné no fulano. Coitadinho, cadê ele? Vem papai, vem. A chupetinha para nenê dormir. É gente que não cresce. Outro dia eu atendi uma pessoa dizendo assim que estava indo embora porque ninguém vai atrás, ninguém fala nada. Não me dão espaço na igreja. Meu irmão, minha irmã, cresça. Tem muita gente melindrosa que se ofende por qualquer coisa. Isso é infantilidade espiritual. Quer ver outra coisa? Tem muita gente que fica pedindo oração para o pastor. E deixa eu adiantar aqui uma coisa para vocês. Podem pedir. Porque a gente quer orar para você. Tanto é que nós vamos fazer isso semana que vem. Sim ou não? Mas não é isso que eu estou falando. A gente faz isso com muita alegria. Orar por vocês. No final as pessoas vêm aqui. Pastor, pode orar por mim. Tal necessidade. Isso, aquilo. E a gente põe as mãos e ora por vocês. E a gente faz isso crendo que o Senhor vai dar resposta. A gente faz isso. Mas tem muita gente que só fica indo atrás de pastor. Eu pergunto para você que vai atrás de pastor. Você tem orado? Hein? Você tem clamado a Deus? Você tem colocado o seu rosto no pó? Você tem jejuado? Hein, meu irmão, minha irmã? Ou você tem ido atrás do poder do outro? Já sei. Vou pedir oração para o pastor Fábio no final, porque ele ora tão lindo. Eu acho que Deus gosta mais da oração dele. E quem sabe eu ali pertinho dele, e ele orando, fazendo aquela oração bonita, Deus vai ouvir e vai responder ao meu clamor. Que tolice isso, gente. Que tolice. Sabe, queridos, o dia que nós clamarmos como igreja juntos e tivermos intimidade com o Senhor de verdade, nós seremos libertos e Deus vai agir em nosso meio. Eu vou caminhar para o final com uma promessa de Deus para a nossa vida, para alegrar o nosso coração. Porque a palavra que está no meu coração, que o Senhor colocou, eu tenho certeza que esta palavra vai se cumprir nessa comunidade. Isaías 44, versículo 3 e 4 diz: pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos, derramarei meu espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Aleluia! Vamos juntos? Você pode ler? Vamos lá, bem forte. É promessa de Deus para a nossa vida e comunidade. Vamos lá. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes
e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. E eu encerro, queridos, dizendo o seguinte para vocês: o Espírito Santo é essa água. E como também na visão de Ezequiel 47, depois leia lá, como na visão de Ezequiel 47, o Espírito Santo é um grande rio. Hoje nós temos que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Leia Ezequiel 47. Se nós vamos ficar no raso molhando só os pés, ou se nós vamos entrar com água pela cintura, ou se nós vamos mergulhar mais fundo. E eu vou dizer a você que o que Deus deseja é que nós nos lancemos nessas águas. É tempo desta comunidade ir mais fundo. É tempo de ir mais fundo, da gente se lançar nessas águas. Gente, avivamento, irmãos, é promessa de Deus. E olha, queridos, eu desejo que essa promessa que nós lemos aqui nessa noite, ela se cumpra na sua vida, se cumpra na sua casa, se cumpra nesta comunidade. Você deseja ver essa promessa se cumprindo, sim ou não? Mas somente buscando esse poder e esse derramamento é que nós vamos enfrentar a casta que está à frente de nós. Só assim, irmãos, que essa promessa se cumpra entre nós e que o reino de Deus avance e o nome do Senhor seja glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.